Fala galera, tudo bem? Ana T aqui na área e na terça literária de hoje nós vamos falar sobre o livro A Cabana. Roda a vinheta. Eu escolhi esse livro para hoje, que é um livro que mexeu bastante comigo, com a minha forma de ver o mundo e várias outras coisas. E eu resolvi trazer para vocês também, né? Quem sabe vocês aí se sintam incentivados a ler esse livro. Se for o caso, na descrição já vai ter um link através do qual você consegue adquirir, né, esse livro pela Amazon e dessa forma também apoiar o canal, tá bom? Esse livro foi publicado em 2007 e foi escrito pelo William P. Young. Quando ele escreveu, ele, né, conta que ele não tinha de fato a pretensão de que a cabana se tornasse o sucesso que virou. A ideia é que fossem poucos exemplares ali para uma pequena comunidade e na verdade hoje o livro já vendeu milhões de cópias ao redor do mundo, né? O resumo do livro traz o seguinte: durante uma viagem de fim de semana, a filha mais nova de Mac Allen Phillips é raptada e evidências de que ela foi brutalmente assassinada são encontradas numa velha cabana. Após 4 anos, vivendo numa tristeza profunda causada pela culpa e pela saudade da menina, Mac recebe um estranho bilhete, aparentemente escrito por Deus, convidando-o a voltar à cabana onde acontecera a tragédia. Apesar de desconfiado, ele vai ao local numa tarde de inverno e adentra passo a passo o cenário do seu mais terrível pesadelo. Mas o que ele encontra lá muda o seu destino para sempre. Eu me lembro que quando eu ouvi o título pela primeira vez, eu fiquei morrendo de medo. Não sou uma pessoa dada ao terror. E eu achava que era coisa de terror porque o título tinha, né, um artigo e a palavra, mais nada, né, a outra palavra. Assim como vários dos filmes de terror que tem por aí. Então eu já falei assim, não quero saber da história. Apesar do nome que pra mim pareceu assustador, e na verdade não é. Ele trata basicamente da relação. O ponto principal do livro é relacionamento. Relacionamento consigo mesmo, com o seu próximo, com a sua família, com os seus amigos, com, né, o seu Deus, independente aí de qual é a sua crença, né? O livro não trata de religião, ele trata de fé, né? São coisas diferentes. E esse relacionamento é uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Que a esposa do Mac, ela tem a relação que ela tem com Deus é muito próxima, a ponto de chamá-lo de papai. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre papai aqui no vídeo, é exatamente, né, falando sobre Deus. A caracterização dos personagens do livro é muito interessante, né? Porque geralmente a visão que se tem, por exemplo, de Jesus é um cara alto, branco, do olho claro, enquanto que ele nasceu ali, né, naquela área, né, em que as pessoas têm um traço árabe, e ele era considerado um homem normal, né? Ele não era considerado alguém que se destacava pela beleza, era um homem comum. Então a gente já tem aí que um personagem com traços, né, da região, voltados para o árabe, o que pra mim é muito legal. Isso é uma quebra de expectativa com relação à aparência aí de Deus, porque aparece primeiramente como a ideia é exatamente quebrar preconceitos. Então Deus aparece como sendo uma mulher negra e avantajada, né, um pouco gorda, digamos assim. É uma quebra total de expectativa. Ele poderia aparecer da forma que quisesse, mas ele resolveu vir dessa forma porque acreditou que daquela forma seria o impacto do que poderia representar seria maior, né? Nem sempre para você quebrar uma crença você tem que chegar quebrando, literalmente rachando, né, dando uma porrada na coisa. Você tem que, às vezes o que você precisa fazer é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Lidar com de forma mais passiva, mais passional, para conseguir de fato, né, resolver a situação. Sarayu, né, que seria a representação aí do Espírito Santo, não é chamada de Espírito Santo, digamos assim, né, só mostra essa simbologia. Tem traços asiáticos, e eu passei basicamente o livro e o filme sem entender de fato por que o Espírito Santo chamava Sarayu. Só fui entender isso num documentário que eu vi posteriormente. Quando o Mac chega ali na cabana, né, ele passa por uma série de situações em que ele aprende a perdoar, não porque o outro mereça, mas porque o próprio Mac merece ter essa paz, né? O perdão não valida o que o outro fez de ruim. Na verdade, ele só faz você soltar o pescoço, não se tornar alguém como aquela pessoa, né? Porque o que a gente entrega pro mundo vai voltar pra gente. Ou seja, né, o que a gente plantar, a gente vai colher. Parece um clichêzão, mas o clichê é clichê por algum motivo, né? Mesmo o grande aprendizado que a gente tem aí, né, acerca também, juntamente com a questão do perdão, é a questão do julgamento.
Da mesma forma que a gente julga, a gente vai ser julgado. E a gente tem a tendência de julgar as pessoas o tempo todo. A gente julga a aparência, o que ela tá vestindo, como é que tá o cabelo, se ela engordou, se ela emagreceu. E na verdade nada disso importa. O que importa mesmo é se a pessoa é uma pessoa de caráter, se ela é uma pessoa boa. E se ela torna a vida das pessoas que a cercam de alguma forma melhor pelo simples fato da pessoa existir. Então essa simbologia é muito bacana. Como eu falei antes também, né, a questão do perdão não é só o perdão para com o outro, é o perdão consigo mesmo. Às vezes a gente carrega, né, culpas que a gente não precisaria carregar. A gente enche a nossa bagagem de frustrações, de culpas, de problemas que a gente não precisaria passar. Então a gente consegue, né, o filme consegue dar essa luz pra gente do tipo, se perdoe, né? As coisas não vão mudar porque você está se culpando ou não. Então, deixa essa culpa de lado e vai viver a sua vida. Se perdoe, né? Às vezes a gente é capaz de perdoar o outro, mas não consegue perdoar a si mesmo. O livro traz esse aprendizado de que o perdão é um bálsamo, é uma cura para o que te feriu, né? Não sem validar, né? Ainda que esse ferimento na alma, digamos assim, seja algo que você mesmo tem se causado, a partir do momento que você perdoa, você alivia, né? Alivia esse peso, alivia essa culpa, e sua vida vai melhorando, porque a forma de ver, de enxergar o mundo acaba mudando também. Se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, deixa seu like e comenta aqui o que você tá achando, viu? Em 2017 foi lançado um filme sobre o livro, né? Estrelado aí pela Octavia Spencer, né, no papel de papai, no papel de Deus. Tem um outro ator que também faz em algum momento do filme, mas predominantemente é ela que faz o papel. O Sam Worthington como Mac, Aviv Alush como Jesus, Suniri Matsubara como Sarayu, o Espírito Santo. E assim, o filme, né, foi uma adaptação muito bem feita, ao contrário do que a gente vê por aí, né, que às vezes a gente lê o livro, fica super empolgado quando sai a adaptação pro cinema. A gente fala assim, gente, pra que fizeram um trem desse? Mas o livro foi de fato muito bem adaptado. E óbvio que tem coisas que a gente gostaria de ver que não foi retratado da mesma forma que estava no livro, mas também nem tudo dá pra escrever, né? Aliás, nem tudo dá pra escrever hoje, nem tudo dá pra colocar na tela. No momento em que esse vídeo tá sendo gravado, a gente encontra o filme na Netflix, assim como um documentário chamado Acabando Seus Segredos, também na Netflix. O autor, o William, ele faz uma investigação acerca de como é ter fé mesmo diante de alguma tragédia, né? E que foi uma das coisas, né, uma das técnicas, digamos assim, não sei se eu posso chamar de técnica, mas é uma das coisas que ele utilizou para poder escrever esse livro. Situações que ele passou e que ele faz uma analogia aí com as situações. É muito bacana, vale muito a pena. Esse foi o vídeo de hoje, espero você no próximo vídeo pra gente falar mais um tiquinho. Tchau, obrigada!